Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar aqui sobre Maracanã. A 777 entrou de vez e com tudo na briga pela licitação do Maracanã. Isso mesmo, a 777 quer tomar conta do Maracanã junto com o Vasco e fechou uma grande parceria para isso. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar sobre o jogo contra o Sampaio Corrêa, que está confirmado para quinta-feira, 9h45 em São Januário, mas até agora o Vasco não iniciou a venda de ingressos. Isso está deixando aí o torcedor preocupado, principalmente por conta da questão do STJD, né? Uma informação que surgiu pela manhã, que o STJD iria analisar ali os vídeos das brigas que teve ali no entorno de São Januário e poderia decretar esse jogo de portões fechados. A gente vai conversar aqui sobre qual a possibilidade disso acontecer. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like, é sempre muito importante o seu like, para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E conto também com a sua inscrição para a gente bater aqui 175 mil vascaínos no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da 1xBet. Amanhã tem Champions League, né? Vários jogos para a gente acompanhar e você pode fazer uma fezinha lá na 1xBet. Vem aqui, ó, no comentário fixado que tem o link, tem também o nosso código promocional e qualquer depósito que você fizer lá no site da 1xBet, se você utilizar o código promocional aqui do canal, o seu dinheiro vai dobrar. Isso mesmo, depositou tanto, dobrou. Depositou 10, vira 20, depositou 50, vira 100 e assim por diante. A 1xBet é a parceira aqui do canal Machão da Gama, basta usar o nosso código promocional que está ali no comentário fixado. Bom, a gente começa falando aqui de Maracanã, porque temos uma notícia quentíssima sobre isso, né? E bastante importante também, que é a 77 entrando forte ali na briga pela licitação do Maracanã. Já está aparecendo aí na sua tela uma matéria do Globoesporte.com, uma matéria do PVC que diz o seguinte: Vasco e 777 se associam a W Torre e entram no processo de licitação do Maracanã. Eu vou ler aqui a reportagem do PVC. W Torre foi quem construiu o estádio do Palmeiras, né? Administra lá o Allianz Parque. Então, o PVC diz o seguinte: o processo de licitação do Maracanã, que terá a entrega dos envelopes com propostas no dia 27 de outubro, tem um novo concorrente. A 777 e o Vasco firmaram uma sociedade com a W Torre para entrar na licitação. A construtora é a primeira operadora de estádios com reconhecida competência a ingressar numa licitação desse tipo. Também está na parceria a Legends, que é referência mundial na gestão de grandes arenas. O nome escolhido para o consórcio, que é Maracanã para Todos, justamente para se contrapor à situação atual, que dá privilégio ali para os dois clubes, Flamengo e Fluminense, né? Pela proposta vascaína, as outras associações pagarão exatamente o mesmo valor do aluguel do Vasco da Gama. Essa também é a primeira vez que um investidor internacional entra na disputa por um estádio. A 777 pretende modernizar o Maracanã e cuidar da manutenção, claramente descuidada nos últimos anos, depois da Copa de 2014. Enfim, informação aí do PVC, né? A 777 se juntou aí com a W Torre e vai entrar com tudo, fazendo uma proposta pela licitação do Maracanã. Será que vão aceitar entregar o Maracanã para 777, W Torre e Vasco administrarem? Eu, sinceramente, é difícil confiar assim nas coisas que envolvem o Rio de Janeiro, né? Mas ainda mais quando do outro lado tem o Flamengo, que é sempre beneficiado, enfim. Mas parece aí que a proposta da 777 junto com a W Torre é bastante interessante, né? E o Vasco entra com tudo aí para tentar administrar o Maracanã.
Vamos aguardar e qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Bom, mudando o assunto, mas ainda falando de 777, o diretor do grupo norte-americano Juan Arciniegas estará em São Januário na quinta-feira para acompanhar Vasco e Sampaio Corrêa. Ele vai vir representando aí a 777, que aqui no Brasil está ali sob o comando do Paulo Brax e também do Luiz Melo, né? Mas o Juan Arciniegas virá para acompanhar essa partida que pode aí sacramentar o acesso do Vasco da Gama. É a 777 aí acompanhando de perto, né, o Vasco nessa jornada rumo à primeira divisão. Falando em acesso, na quinta-feira bem provável será o jogo de acesso do Vasco, né? Temos aqui as probabilidades matemáticas de acesso do Gigante da Colina, dos principais sites especializados nesse tipo de conta, né? E as chances do Vasco variam ali entre 96% e 98%, ou seja, o Vasco está bem próximo de sacramentar o acesso. Vamos lá. Segundo o Chance de Gol, o Vasco tem 96,1% de chance de conseguir o acesso. Segundo o Infobola, 98%. E segundo o Probabilidades no Futebol, da UFMG, o Vasco tem 96,7% de chance de conquistar o seu acesso, ou seja, o Vasco está muito próximo, está só um passinho ali de conseguir o acesso de volta para a primeira divisão. Lembrando que Cruzeiro e Grêmio já estão matematicamente garantidos, o Vasco pode garantir aí o seu acesso na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. Bom, vamos falar agora aqui sobre STJD, porque a torcida do Vasco aí está numa apreensão por conta de uma possível punição ao Vasco e o jogo de quinta-feira acontecer de portões fechados, né? Foi uma informação que surgiu hoje pela manhã. A informação trazida pelo Wellington Campos, da Rádio Tupi, é que os vídeos da confusão que aconteceu ali nos arredores de São Januário seria analisado pelo STJD, que poderia ali, né, decidir por uma punição às torcidas organizadas do Vasco, ou até mesmo que o jogo de quinta-feira acontecesse de portões fechados. Segundo a apuração do Wellington Campos, o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piancetti, está analisando as imagens junto com uma equipe de auditores, em especial as que envolvem torcidas organizadas. Uma nova proibição das organizadas de frequentarem os estádios, portanto, não está descartada. E existe também uma possibilidade de uma eventual denúncia resultar na realização da partida com o Sampaio na próxima quinta com os portões fechados. Bom, vamos lá. Até onde eu pude apurar, é muito difícil que aconteça uma punição no sentido de portões fechados, porque a briga não atrapalhou o andamento do jogo, né? Não tem nada relatado na súmula, o que é muito importante, né? O árbitro não relatou nada na súmula, até porque a confusão foi do lado de fora, não foi do lado de dentro, então não atrapalhou no andamento do jogo. Então é bastante improvável que aconteça uma punição nesse sentido. Muita gente ficou preocupada porque o Vasco até o momento não divulgou informação sobre os ingressos, né, para o jogo de quinta-feira. Aí as pessoas atribuíram isso a essa possível punição do STJD. Será que o Vasco está esperando o STJD decidir se vai ter punição ou não? Bom, até onde eu pude apurar, não tem nada disso. O Vasco não iniciou a venda dos ingressos no dia de hoje porque ainda estava se debatendo se o jogo seria em São Januário ou no Maracanã. O Vasco bateu o martelo só ontem à noite, né, que o jogo seria em São Januário. Por isso as vendas não começaram hoje. Mas informação até do Gilmar Ferreira aqui agora é que a diretoria do Vasco deve anunciar ainda hoje a abertura das bilheterias virtuais para o jogo de quinta-feira em São Januário, e essa venda deve começar amanhã às 10 da manhã. Ainda não é uma informação oficial, mas é bem provável, né, que em breve o Vasco emita ali um comunicado e que amanhã às 10 as vendas estejam abertas para esse jogo. Tá todo mundo bastante apreensivo, né? E com toda certeza esses ingressos vão esgotar aí em menos de 2 horas. Enfim, o risco de uma punição de portões fechados para Vasco e Sampaio Corrêa, imposto ali pelo STJD, é bem pequeno. Então beira a zero. Não dá para a gente cravar aqui que é zero, porque não dá para a gente saber o que passa na cabeça das pessoas, né? Mas beira a zero a possibilidade aí do jogo acontecer com os portões fechados. E amanhã o Vasco deve iniciar aí a venda de ingressos para a partida em São Januário, na quinta-feira, 9h45 da noite. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!